quando a gente pensa em tecnologia, não é nostalgia que as pessoas buscam. A gente é patrocinador agora, ou parceiro oficial do Maracanã. As marcas que permanecerão no mercado são aquelas que são relevantes. E para ser relevante, a vida vai exigir dessas marcas verdade, autenticidade, propósito e consciência. Fala Influente, no episódio de hoje está especial. A gente vai falar de marketing de influência, de marketing geral, de branding e vamos relembrar uma marca icônica dos anos 80, 90, uma marca que todo mundo conhecia, era objeto de desejo, que sumiu do mercado por 20 anos no Brasil, veio do passado para o futuro, num mundo totalmente diferente, com redes sociais, influenciadores digitais, tudo muito mais rápido. Como é que se faz para reconstruir uma marca como essa? E para falar sobre isso, a nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Luna Gutierrez, responsável pelo marketing da Aiva e da Mondial. Bem-vinda, Luna. Super obrigada, adorei o convite. Vai ser muito bom falar sobre comunicação, sobre marcas, sobre comunicação pessoal. É um prazer estar aqui com você. Inclusive, Natália, se não sabe, a Luna aqui, ela é professora, ela é coordenadora de MBA. Assim, então a gente vai ter aqui hoje algumas aulas. E para começar, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, se apresenta devidamente para todos. Você começou bem. Comecei bem. Quando você fala que eu sou professora, eu sou professora, tá? A minha função que eu mais amo, né? Mas eu coordeno, sim, um MBA na FIAP, eu coordeno um MBA de Marketing Global, que é um MBA muito interessante do ponto de vista de proposta de valor, que traz muito o conceito da tecnologia inserida no marketing, mas trabalho com comunicação e marketing há mais de 30 anos. Sempre trabalhei, a minha experiência grande, aí 28 anos, sempre foi em agência. Eu trabalhei nas grandes agências, trabalhei na Ogilvy, trabalhei na Thompson, trabalhei na Grey, fui sócia da Repense durante alguns anos também. E nos últimos anos estou responsável pelo marketing institucional do Grupo MK, né, que é o detentor das marcas Aiva e da marca Mondial. Bacana. E daí, como é que você foi parar nelas? A Repense era uma agência da... Sim. Na verdade, eu fui parar na marca porque já trabalhava com eles. Eu era sócia da Repense e a Repense, durante algum tempo, foi a agência de comunicação da marca Mondial. Em um determinado momento, eu saí da participação da Repense e a Mondial me convidou para ser consultora. Então, a ideia é que eu ia lá alguns dias por semana, só para dar consultoria mesmo com relação à marca, porque eu já conhecia muito a marca. E a Mondial, ela tem uma característica muito interessante. Na verdade, o próprio Giovanni, né, que é o fundador, é o dono... Atuante. Donos, super atuante. Ele preserva muito relações. Então, toda vez que alguém trabalha com ele e que, obviamente, ele gosta do trabalho, ele quer dar uma continuidade. Ele não é aquele que quer sempre a novidade. Então, ele me convidou para ser consultora e, em um determinado momento, o responsável pelo marketing, ele resolveu sair, falou, Luna, agora a gente quer que você cuide da marca. E foi no momento que a marca Aiva estava entrando também, que eles tinham acabado de trazer a marca Aiva para o Brasil, e aí estou lá até agora cuidando das duas marcas. Até aproveitando que você falou de Aiva e que o Rodrigo deu a introdução de que é uma marca de décadas, quando você pensa em Aiva, a parte de memória afetiva do público com a marca, isso é mais uma responsabilidade ou é uma vantagem que você vê da marca em relação ao mercado? Ajuda ou atrapalha a nostalgia? Nath, essa pergunta é muito boa, porque foi a principal questão que a gente se deparou no início da divulgação da marca. Quando o Grupo MK ganha essa concorrência, compra a fábrica da Sony, comprou toda a fábrica da Sony. Essa história é muito legal de dizer, ela é né? muito boa, né? Porque nós tínhamos a Sony... Empresa brasileira comprando a fábrica da Sony. A Sony resolve sair e vender a fábrica. Abriu uma concorrência, o Grupo MK ganhou a concorrência. Né? O dono da Mondial, o fundador... Giovanni. Exatamente. Ganhou, comprou a fábrica da Sony com tudo. Não é que comprou a fábrica, comprou com tudo, né? Manteve os funcionários, cresceu em quantidade de funcionários, mas tinha que trabalhar uma marca. Qual marca? Foi quando surgiu a negociação e ele fez essa negociação brilhante e trouxe a marca Aiva de volta. E a tua pergunta, né, quando a gente diz, puxa, a questão da nostalgia atrapalha, é bom, é ruim? É muito interessante. Tudo que é positivo para uma marca contribui. Então, a nostalgia... E a nostalgia é positiva. É gostosa, ela é positiva, ela é emocional. Por outro lado, eu acho que a parte mais fascinante de trabalhar com comunicação e marketing
é que a resposta está no mercado. Nunca está na nossa cabeça. Não adianta você querer trabalhar uma marca, porque ela é nostálgica, todo mundo vai querer. Não sabemos, porque tem um ponto super importante aí. A marca Aiva é uma marca de tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia, não é nostalgia que as pessoas buscam, concorda? Elas buscam o contrário. Buscam o futuro. Futuro. É. Elas buscam Não buscam o passado. Exatamente. A nostalgia está atrelada ao passado. Principalmente novas gerações, Novas né? gerações. Então, olha só. O grande desafio, eu vou falar onde atrapalha e onde ajuda, né? Onde ajuda muito. Obviamente, vem a Aiva. Fechar Neymar. Nossa. Não, Neymar nem entra nessa história. Não, mas o Neymar entrou muito depois. Não tinha uma história do pai? Depois você vai contar que o pai é uma marca que o pessoal... Não, mas a história, a importância da Aiva mesmo, independente de celebridade que esteja com ela. A primeira pesquisa que a gente faz de marca não tinha celebridade nenhuma atrelada no primeiro momento. Trouxe exatamente a tua palavra, nostalgia. Porque as pessoas falavam, nossa, eu queria muito o Microsystem, nossa, eu queria o CD Player, tudo eles queriam da marca Aiva. Eu me lembro que era meu sonho de consumo. Tanto os que tiveram a marca, como os que queriam e não podiam ter, tinha uma relação assim, nossa, eu queria... Gente, que demais lembrar dessa marca. Porém, não é o link imediato. Porque pode, se você parar a nostalgia, fica no passado. Quando eu compro uma TV, uma boombox, um fone, uma torre, o que eu estou buscando, gente? Tecnologia futuro. Então, o link não é imediato. Então, o nosso desafio é como é que eu olho para cá, resgato isso aqui para quem já conhece a marca. Olha, a Aiva de agora é maravilhosa, os produtos são excepcionais. Mas eu também, exatamente o que você falou, conquisto as novas gerações. Que as novas gerações não estão nem aí, não sabem, nunca ouviram falar em Aiva. Nunca tinham ouvido falar. Agora, assim, vou contar uma historinha. Posso contar uma história rápida aqui? Da minha relação com a Aiva. Pessoal, nos anos 80, eu tinha uma banda de rock. E na minha banda de rock teve um vocalista. Acreditem, o vocalista era o Mr. Catra. Mr. Catra, aquele funkeiro. Só que na época a gente era garoto. O Catra, inclusive, vem porque ele morava numa rua chamada Catrambi, ali na Tijuca, que era onde eu morava, e eu ia na casa dele. E apesar dele fazer aquela onda toda do cara da favela, não sei o quê, papá, na verdade, ele não era nada disso. Ele tinha muito mais dinheiro do que eu, melhor condição, e ele tinha um Aiva. Então ele era diferenciado. Diferenciado. Aí a gente ia na casa dele, cara, e ele tinha um Microsystem Aiva, que tinha 2 fitas cassete simultâneas que você podia tocar uma e depois emendava na outra. Era um negócio assim, tipo, inovador. Você gravava de uma na outra, né? Gravava de uma para outra, era muito legal, né, cara? Então, já era do futuro, né? Já era do futuro. Ele já era. E essa história é muito legal, porque assim, era o sonho de todo mundo. O Walkman Aiva. Inclusive, o Walkman Aiva, para quem assistiu De Volta para o Futuro, ele aparece pelo menos em uma das cenas. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem e verem o fenômeno que era a Aiva nessa época. Não era só nostalgia, era um fenômeno. Eduard Van Halen. Só que tem um detalhe que a marca ela surge num momento de muita concorrência. Muita concorrência, novas tecnologias, novo perfil de consumo, novas mídias. Então é tudo muito diferente. Eu ia perguntar isso, como é que faz para que a marca volte de forma uma marca icônica volte sem parecer apenas nostálgica, né? O que vocês têm contado? Eu sei que a Aiva é uma das marcas que eu mais admiro em estratégia de marketing de influência, fazendo o jabá da marca aqui também do nosso mercado, né? Porque acho que vocês tem se conectado muito com vários tipos de comunidade. Então, é a comunidade de quem escuta o som, o fone porque está na academia, ou porque viaja, ou porque trabalha. Então, eu admiro muito como vocês têm feito isso, mas queria que você comentasse um pouco como que você tem contado com as estratégias para que vocês não pareçam apenas uma marca nostálgica. Perfeito. Né? Tem um ponto muito positivo para as marcas hoje, que é o mundo digital. Que eu posso ir para hipersegmentação. Então, antes, quando a gente ia só para TV, era uma voz só, lembra? Eu tinha um posicionamento, era uma comunicação. Era um rosto, uma audiência, um horário, um criativo. Então, o mundo digital, ele permite que eu fale com comunidades. Então, sim, a gente se aproveita da nostalgia para aquele que tem a nostalgia. Então, a gente olha a Aiva, o que é a Aiva hoje? Mas a gente fala com as novas gerações, mostrando exatamente o que você falou. A gente quer estar onde o nosso consumidor está. E o nosso consumidor, ele é multifacetado. A gente não tem um perfil único de consumidor. Então, a gente tem o que é para música, para entretenimento, o que é para estudar, o que é profissional. Você pega uma torre da Aiva,
A torre da Aiva é uma coisa belíssima, é de uma potência absurda. A nossa boombox, de fato, ela tem feito muito sucesso no mercado. Eu até me lembro de uma campanha, né, para explicar para o pessoal, a Aiva é cliente da Influence, e teve uma campanha que a gente fez que foi ousada, que a gente lembra do Ring, que a gente fez que botava influenciadores comparando equipamentos de marcas concorrentes. E no mundo real. No mundo real. Ele tinha que falar o que ele achava mesmo. Ele tinha que falar o que ele achava. E a Aiva batia. E perdia em um ou outro. Exatamente. Porque a gente, inclusive, deixava a liberdade para o influenciador falar. E isso, inclusive, dava credibilidade para o conteúdo que era gerado. E ele fazia lá, mostrando que, realmente, duração de bateria, aquele IP de prova d'água, peso, potência, valor. Valor também, interessante, né? Exatamente. E usando, são coisas que nunca poderiam ser feitas na televisão no passado, que são possibilidades de agora. Então a gente personaliza muito a nossa comunicação. Então a gente tem, obviamente, posicionamento, proposta de valor da marca, ele é único, né? Mas a gente, o conteúdo, mas a forma, ela é diferente para públicos diferentes. Então a gente sim se aproveita da nostalgia para aqueles públicos que a gente acredita que a nostalgia ela é efetiva. Mas para o público mais jovem, o público que não tenha nenhuma relação com a marca, aí é tecnologia, é potência, é qualidade de produto, é design. A gente usa os atributos do nosso produto mesmo. Para a turma que tem nostalgia, como eu, a minha situação é a seguinte: a Aiva, quando volta, ela volta automaticamente como um produto premium para mim. Exato. Porque eu tenho esse recall de um produto premium. Exato. Então ela já retorna para mim automaticamente como um produto premium que vai competir com outras marcas premiums do mercado. O cara que não conhece, não tem essa nostalgia, isso tem que ser construído, né? Exato. Mas dá para pegar emprestado, porque realmente era um negócio muito doido. Tá, e aí eu acho que vale a pena dizer, nessa estratégia da Aiva, em certo momento entra em cena uma figura que é o Neymar. Agora ele entra. Não, mas ele já estava com vocês já desde o ano passado. Sim, não estou dizendo, mas a marca Aiva a gente já trouxe para o mercado, já tem mais de 4 anos. A nossa primeira embaixadora mesmo foi a Sabrina Sato. Foi a Sabrina Sato. Isso. E a dúvida que já tinha na época é Aiva ou Aia? Então, no Brasil, na verdade, Aiva. se a gente fosse olhar internacionalmente, é Aiwa. Se você olhar internacionalmente, é Aiwa. Mas no Brasil, o W a gente pronuncia como V. Então, a gente adotou, porque tem uma coisa importante que você está falando. Às vezes, a gente não presta atenção na importância da pronúncia do nome. E aí não é questão de correto ou não, é como se adota. Então, se você for internacionalmente, você vai ouvir Aiwa muito. Porém, no Brasil, desde os primórdios, a gente já falava Aiva. Não faria sentido a gente agora... Não, mas é que a gente é internacional e a gente quer ser Aiwa. Não. Como o brasileiro fala? Você vê o McDonald's, que virou Mac, né? Então, isso também gera comunidade, né? Mac com acento e aí, e tudo. O Oxo, né? Oxo. Então, linguagem... E eu sou especialista em comunicação interpessoal, eu falo muito da importância da linguagem, da importância do vocabulário. Então, quando o teu público... E aí, em marketing, olha lá, já está no inconsciente, que ele fala Aiva, por que eu vou perder tempo e dizer, não é Aiva? E fica até mais gostoso falar Aiva do que Aiwa. Então, no Brasil, a gente adotou o Aiva. E tempo no marketing é dinheiro, né? Nossa, muito dinheiro. Vou perder tempo agora, e não vai conseguir. Dinheiro e não vou conseguir. Vai conseguir. É tentativa e não vai conseguir. Você ia falar do Neymar. Tá. Aí entrou o Neymar. O que eu quero saber, assim, da onde, como é que foi, como surgiu o Neymar... Tá. Como é que foi a negociação? Contar os bastidores. De repente, voltando, a necessidade de um embaixador, né? Como é que vocês olham para essa figura? Daí veio Sabrina Sato. Perfeito. Eu acho até que fica mais legal a gente começar um pouquinho atrás, porque lá na Monde você tem o Rodrigo, né? Rodrigo Hilbert. E a Juliette. E aqui teve a Sabrina Sato. Ainda não está mais. Agora tem Neymar. Como é que é a escolha de celebridade? Qual é a importância da celebridade na construção de uma marca? Contar um pouco e aí a gente entra no Neymar. Tá. Então, na verdade, é assim. Eu vou falar agora, primeiro, como profissional de marketing, de comunicação e marketing, tá? O papel da celebridade, ele é fundamental. Por quê? Você ganha tempo, concorda? Você chega muito mais rápido onde você gostaria de chegar. Geralmente, a celebridade, ela está lá no... Eu quero que a marca seja lembrada. Olha, presta atenção nessa celebridade. Opa, do que ela está falando, né? Obviamente que tudo eu quero no futuro, no médio, no curto prazo, a venda. Obviamente que é isso. Então, a celebridade, ela contribui. Obviamente que uma marca, ela não tem
que ter dependência de celebridade, porque senão se prova que ela não é uma marca que tem proposta de valor. Porque você tem uma série de marcas aí que não trabalham com celebridades nenhuma e são super bem construídas. Inclusive, a marca Mondial, ela tem 26, 27 anos. Ela trabalhou 20 anos sem celebridade. Percebe? Então, Legal. essa importância, ela é fundamental. O que acontece? No caso da marca Aiva, já era uma marca, exatamente como você falou, Nath, tinha nostalgia, mas espera aí, eu precisava mostrar que era uma marca que estava com tudo. A Sabrina Sato, quando ela foi escolhida, gente, a Sabrina, ela é, a gente chama de intergeracional. Ela não tem, e ela é interclasses. Não tem o classe A, B ou C, todo mundo gosta. Gente, todo mundo gosta, óbvio que a gente sabe que em marketing nunca existe o 100%. Nem Jesus Cristo. Ninguém. Então, mas a Sabrina Sato é intergeracional, a Sabrina Sato é interclasses, então ela exerceu um papel importante pra gente. E japonesa. Nossa, a marca japonesa, a tecnologia japonesa, teve um papel muito importante mesmo. Quando estava para encerrar o contrato, a gente tinha opções, obviamente, mas o que aconteceu, queridos, a gente sempre diz que quando você trabalha com marketing, você está olhando para mercado. Naquele momento, estava no auge a discussão se o Neymar viria ou não para o Santos. Você lembra? Vocês lembram que Sim. era assim? A negociação foi muito rápida do Santos com ele, foi em um mês. Muito sigilosa, né? Muito sigilosa, mas de repente em um mês, Neymar volta para o Brasil. Gente, Neymar, uma celebridade, a maior celebridade brasileira, né, internacionalmente, né? Volta para o Brasil. Gente, futebol tem os que amam, tem os que odeiam, mas não importa. A gente quer quem está no hype. Todo mundo consome. E ele estava no hype, e ele é mais do que só um jogador, ele é de fato uma celebridade, é o que a gente estava falando, ele é um artista, né? E aí, o que aconteceu? O Neymar, todo mundo vai lembrar que ele sempre adorou som. O Neymar adora fone, adora boombox. Ele já entrava com uma boombox. No ônibus, sem ter né? nada. Descia do ônibus com a boombox. Não tinha patrocínio de absolutamente ninguém. De uma marca lá que não podemos citar. Aquele que não se pode que acho que ela tem raiva até hoje de não ter feito esse movimento. Então, então tinha, gente, a conexão estava pronta. A conexão estava pronta. Porém, por que eu sempre falei, não, gente, o Neymar entra depois? Porque a Aiva, ela foi muito feliz. O nosso objetivo, no primeiro momento, não tinha a ver com o Neymar. A gente estava procurando um projeto social, porque a gente queria ter um investimento social. A marca Aiva, onde eu tenho dela, a Aiva queria ter um investimento social dela. Chegamos onde? No Instituto Neymar Júnior. A nossa relação com o Neymar começou no Instituto. Começou pelo Instituto. O nosso primeiro contrato foi com o Instituto. Legal. Então, a gente fez uma negociação, a gente faz um investimento mensal já há algum tempo no Instituto Neymar Júnior. A gente faz investimento financeiro e investimento em produto. Então, a sala de música do Instituto Neymar Júnior é uma sala de música com produtos Aiva, com a nossa torre, é belíssima. As nossas TVs estão lá, nossas boombox, nossos fones e tudo mais. Quando a gente começa essa negociação, a gente foi conhecer o Instituto. E a gente se apaixonou. É assim, a criança lá, ela sai do Instituto falando inglês, francês, espanhol, aula de robótica, São aula de quantas informática, 3.000. 3.000 crianças, isso é uma ação. Aula de robótica, esportes, natação, futebol. Gente, tem exames clínicos, então tem oftalmologista dentro do Instituto, tem dentista dentro, cardiologista dentro, nutricionista, tudo dentro do Instituto. E teve um ponto muito interessante, que chamou muito a nossa atenção, é que no Instituto Neymar, a criança tem que estar estudando de manhã para ficar à tarde, tem que estar estudando à tarde para ficar de manhã, você não pode sair da escola. E os pais têm que participar. Eu achei maravilhoso. Opa, peraí, conexão, tá? Os pais têm que participar. Todos os pais dos filhos lá têm que fazer algum esporte, alguma atividade dentro do Instituto, porque eles entendem que não adianta, é no lar que você forma um novo hábito. E a gente falou, gente, tem conexão aqui, ó, pais e filhos, gerações... Instituto Neymar Júnior é a nossa conexão. Foi quando a gente pensou, né? A gente estava fechando o contrato com o Instituto e a gente pensou, mas era meio assim, ó. Será? Dizem por aí, será que o Neymar já entra com a nossa boombox, né? Mas aconteceu uma coisa muito maravilhosa, assim. Incrédula quase. Não, incrédula mesmo. O que aconteceu? Quando a gente começa as negociações, a equipe do Neymar é uma equipe que negocia muito bem. E eles fizeram uma proposta para a gente seguinte, olha só, tudo bem, vamos começar uma negociação com o Neymar, mas
O próprio Neymar pai, era um pedido dele, eles queriam muito que a gente investisse no futebol de base. E a gente topou. Eles falaram, futebol de base é que precisa do investimento financeiro. Aí a Aiva topou. Porque nosso território, isso é importante falar, o território da marca Aiva é o entretenimento e o esporte. O esporte é um território forte da marca Aiva. Então tinha tudo a ver com a gente. Então não era investir por investir. Tinha a ver com o território, tinha o projeto social. Fazia sentido. Fazia todo sentido, estava dentro do nosso território. Não seria um investimento fake, só para dizer que a gente estava fazendo. Não. Estava no nosso território. Era autêntico. Aí a gente fechou o contrato no paralelo para investir no futebol de base. Então a gente também faz um investimento financeiro no futebol de base do Santos. Foi criando as bases. Foi criando. A gente tinha fechado, na época era a Allianz Parque, nós somos patrocinadores oficiais do Allianz Parque, que agora é Nubank Park, acabou de mudar o nome. Então a gente já estava no Allianz. A gente puxa futebol de base, agora vamos. E aí no paralelo a gente foi com a negociação do Neymar. Agora, o que fez a gente fechar mesmo, a gente adora trabalhar com a equipe do Neymar, a gente adora o Neymar, mas teve uma coisa muito interessante que os influenciadores podiam aprender isso, que isso é muito bom, Rodrigo, isso é muito bom. Legal, hein? Quando a gente estava no meio da negociação, porque todo mundo quer, o que está no contrato, o escopo do contrato. A equipe do Neymar, sem ter o contrato, falou, manda uma boombox de vocês pra gente. Ia ter um jogo do Santos, mas a gente falou, será? Não é possível, não tem contrato assinado. O Neymar entra com a nossa boombox, sem o contrato estar assinado ainda. Que não legal. tinha um contrato, a gente podia assinar ou não assinar aquele contrato. O Neymar não entrou... é o chato do contrato, ele é o... Entendi. Ele queria mostrar o quanto, de fato, ele reverberaria. E detalhe, tem fit, ele gosta do produto. O Neymar era real, ele gosta do produto. O Neymar entrou com a nossa boombox, um dos primeiros jogos do Santos, que estava todo mundo de olho. Ele entrou com a boombox, aquilo pra gente... Fuzuê danado. Fuzuê. Aí não tinha nem como não fechar o contrato. Também Ele tem testou... estratégia comercial. Mas, Rodrigo e Nath, já que a gente está na Influence, né? Os influenciadores, eles ganhariam muito se em alguns momentos, Nath, eles fossem um pouco mais flexíveis. E a gente percebe que influenciador mais flexível, você tem uma tendência de longo prazo. A gente que trabalha com celebridade, influenciadores, a gente percebe que quanto mais flexível o influenciador é, maior a probabilidade dele fechar bons contratos e ter contratos de longo prazo. Você sabe que quando você pega no passado, imagina que a atividade de vocês ainda não existia. No passado, é o que está no contrato, não pode ser mais. A equipe toda faz uma proteção da celebridade. E essa equipe que faz essa proteção excessiva não tem ideia de quanto eles estão atrapalhando as celebridades. Eu costumo dizer que você tem o assessor e tem o atrapalhador. O atrapalhador. O atrapalhador. O cara mais atrapalha do que ajuda. Nossa, mas eu muito E uma coisa que existe desde sempre, aquelas pequenas cortesias. Pequenas demonstrações de parceria real que faz uma diferença danada. Aí, e impressionante é que, às vezes, a gente trabalha aqui contratando milhares de influenciadores por ano. É mais de 1.000 influenciadores por ano. Como tem assessor, e fica recado para os assessores, que acham que o trabalho dele é mais importante. É mais importante. Ele vira uma espécie... Inclusive, essa persona do síndrome do pequeno poder. É isso aí. É a síndrome do pequeno... esse termo. Os caras usam isso e atrapalham os seus assessorados de um jeito, e o assessorado... Não vou poder falar, mas tem um influenciador gigante que está sem públicos um tempo, né? E a agência não negocia, não reduz, não chega, e o coitado está sem públicos. Ele tem que pagar o boleto dele, entendeu? E não é do influenciador ficar parecendo que às vezes o cara é o chato. E outra máxima, parece que quanto menor, pior, cara. É impressionante. Acontece. Os caras vão ficando pequenos, eles são muito dominados pela assessoria, e isso gera um ciclo vicioso, né? Exato. E uma pequena cortesia, você fala assim, esse cara foi legal, né? Tipo, esse cara foi legal comigo, ele entregou um conteúdo. Tá afim, né? Ele tá afim, tá com vontade, né? Tá afim. Não, então, a gente sente isso. Então, isso... Agora, nós estamos falando do Neymar, mano. Na relação com o Neymar, isso facilitou muito a nossa vida, sabe? E deixou a gente muito seguro para trabalhar com ele. Porque você imagina, ele é uma celebridade internacional, mundial, né? E aí você pensa, às vezes, a gente tem alguma coisa que a gente precisa, tô falando sério. Você tem um vídeo que a gente vai gravar pro Dia das Mães, sei lá. E, puxa, não gravamos, mas não está no contrato dele, não tem diária, não tem nada. A gente fala assim, será? Não, pode mandar, ele faz. Ele faz. Então, a equipe podia atrapalhar, não atrapalha, a equipe facilita.
E ele também É um não tem. facilitador. Ele não tem. Ele entende o seguinte: parece que quando ele está com uma marca, ele está com a marca e ponto final. Então isso é muito maravilhoso. É um pra bastidor gente. interessante de saber, vindo de um artista tão grande, Exatamente. né? Muito legal. E aí, falando de Neymar, embaixador e tudo mais, o embaixador, nesse caso, Neymar, ele é branding, ele é awareness, ele é conversão? O que ele representa para a marca, para além de tudo isso que a gente está falando? Então, o Neymar, o meu papel na marca Aiva, eu cuido da marca mesmo. E eu brinco que é o share of mind. Eu quero que as pessoas se lembrem e saibam que essa marca, saibam que exista e se lembrem dela, para que quando ele queira um produto, ele queira desta marca. Esse é o meu papel. Só que cada vez mais, né, Nath, a gente percebe que a marca ela trabalha no share of mind e no move to action, porque eu quero que se lembre e que compre. Então, o Neymar ou qualquer outra celebridade, ele atua na lembrança para compra. A gente tem, e hoje o digital ajuda a gente, e aí eu diria, Rodrigo, que com os influenciadores, a gente faz esse link da marca lembrada para a marca vendida. Porque, ou comprada, muito melhor. Da marca lembrada para a marca comprada. Perfeito. Porque tem uma diferença aí, né? Não estou te empurrando. Não, você que quer comprar a minha marca, é diferente. Perfeito, achei sensacional, é isso aí mesmo. E então a gente faz essa ponte entre a grande celebridade, que ela mostra, olha essa marca, e aí toda a estratégia de comunicação no digital, obviamente. A gente está falando de influenciadores, de celebridades, mas uma marca, ela só consegue se estabelecer se ela for relevante, se ela tiver produtos de qualidade, se ela tiver presente no ponto de venda, isso é super importante. O grupo MK, tanto o dono da marca Monge, o dono da marca Aiva, é uma relação excepcional com o varejista. Não existe. A marca não se faz se ela não estiver presente no ponto de venda, porque é lá no ponto de venda que a decisão acontece. Não, e às vezes ela quer o seu produto e a decisão está mais atrelada a qual ponto de venda faz mais sentido para o público, né? Exatamente isso. Tem isso, né? Tem a fidelidade do consumidor com a marca e também com o varejista, né? Total. E detalhe, né? Eu estou aqui falando de comunicação, de marketing, mas a gente tem que partir do princípio que por trás, que é até mais importante, né? Que é um produto de qualidade, um produto que traz inovação, um produto que está presente no ponto de venda, o vendedor que lá na ponta, né? Que o pessoal de trade cuida desse vendedor para ele falar corretamente do seu produto. É muita coisa envolvida. No ponto de venda, a decisão acontece. Então, o Neymar, nesse caso, como outros embaixadores, o papel dele é mostrar a marca existe. Obviamente, a gente sempre tem que fazer o link, mas eu quero que ela seja comprada lá no ponto de venda. Inclusive, tem vários casos, né? Eu me lembro de um caso agora, falando da Mondial, que foi uma campanha de venda, se eu não me engano, ou foi da Aiva mesmo, não me lembro qual foi o varejista, não sei se foi Magalu ou se foi outro, mas era uma campanha de venda, de conversão da Aiva, de uma boombox da Aiva, e que vocês contrataram, a gente fez uma campanha com influenciadores. E foi muito engraçado. O Guto, que é lá do time, contou essa história, né? Que esgotou o produto lá no Marketplace. E aí o cara procurava, porque a campanha era assim, então compre agora, dava o link. Aí o seguidor clicava no link, caía no Marketplace e esgotou. E o que o Marketplace faz quando o produto esgota? Ele sugere um outro parecido. E sugerido do concorrente. E aí, cara, isso virou uma piada interna, porque a gente estava vendendo para o concorrente sem querer, porque foi um sucesso a campanha, porque vendeu tudo ao ponto de esgotar, mas teve esse negócio de levar o Marketplace automaticamente, o algoritmo oferece alguma coisa. Então, assim, a awareness eu gosto da marca, eu tenho a nostalgia, ou eu não tenho, mas eu já gosto, tenho a preferência, chega o influenciador, que é a mídia, entrega a mídia, o cara vai comprar se tiver todo o mix de marketing pronto e contribuindo. Não tem dúvida. Né? Nada é isolado. Todo é um conjunto. O uma produto coisa é bom, não funciona tá no sem ponto de venda e eu comunico, porque até a comunicação é a ponta, né? Eu comunico. Se não tiver produto, se não tiver no ponto de venda, não tem o que comunicar. Eu costumo muito dizer que o bom influenciador joga a bola, mas quem chuta, ele dá o passe, mas quem chuta pro gol é o restante do marketing, né? Total, porque se a gente pegar nos primórdios do marketing mesmo, vou falar uma coisa antiga, mas eu sou professora, eu tenho que falar, né? Os 4Ps, ele não diz que promoção, né, o promover o produto é menor do que o produto. Quem não é de marketing acha que é menor, mas ele fala assim, é 4Ps, não é assim. É assim. Eu tenho o produto, eu vou vender numa praça a um preço e eu vou promover esse produto. Então, eles estão em hierarquia. Em pé de igualdade. Também, não adianta eu ter um produto que ninguém conhece, ou seja, também não adianta. Então, eu tenho em pé de igualdade. Só que é óbvio que não existe promover produto se ele não for um produto bom. Porque eu também só promovo uma vez.
né? Senão o cliente não recompra. A gente tem alguns casos desses, né? Ainda mais agora com a internet, que aquilo que é ruim, Ah, mas é muito mais rápido. num instante, mais se rápido. espalha. É. E teve aí rapidinho, só para finalizar o assunto de Neymar, que eu me lembro que a gente, um ano atrás, conversando, lá na época do Santos, o Neymar e tal, e depois a Copa do Mundo se aproximando, e a dúvida se Neymar seria ou não convocado. Eu me lembro que numa conversa tinha lá, né, toda a estratégia, se for convocado e se não fosse convocado. E acabou sendo convocado. O que muda? É interessante, né? Porque, falando abertamente, o Neymar, ele é tão importante que, obviamente, ser convocado é muito melhor. Só que essa comoção para a convocação dele foi ótima. Foi ótima, porque você pega... Não mudou nada no pagamento, no contrato, tudo continua igual. Nada, não. Porque o nosso contrato ele foi muito bem amarrado lá atrás, né? Então, não muda absolutamente nada. Então, pra gente, obviamente, a gente queria que ele fosse convocado como torcedor também, né? Como marca, obviamente, era melhor, mas não mudava a estratégia de marca se ele não fosse convocado, porque ele continuaria sendo a celebridade, o embaixador da marca. Mas é óbvio que convocado deu muito mais conteúdo, mais laranja na banca para a gente poder falar dele. E, obviamente, Rodrigo e Nath, a gente tem que entender. Ele foi convocado. A gente não sabe. A gente está torcendo. A gente até brinca. A gente acha que agora vem, né? Estamos torcendo como torcedores, independente de marca. Por outro lado... Torcendo pelo quê? Pelo Brasil, né? Brasil. Pelo Brasil. Isso é super importante. Nós somos torcedores do Brasil, em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa. A gente torce por todos os nossos jogadores lá. A gente quer que todos vão bem. Por outro lado, se ganhar, as pessoas vão estar mais felizes, concorda? Se o Brasil ganhar, isso é ótimo para marketing. As pessoas vão ver o mais fone felizes, dele voltando no avião. Exatamente, vai ser muito bom para a gente. Mas a gente está preparado para trabalhar com o Neymar jogando bem. Ele vai jogar bem. Com o Neymar jogando ou não jogando, a gente está preparado porque a marca não para. A marca ela é totalmente independente da celebridade. Voltando ao que você disse no começo, né? É uma marca que tem a celebridade, mas não depende da celebridade. Não depende da celebridade. Ela tem a sua própria alma, a sua substância. Exatamente. Ela não depende. Agora a gente entra no primeiro quadro, né? Vamos fazer o quadro... Agora um quadro que colocamos a Luna Gutierrez em situações que ela tem que dar um like ou um dislike. O Rodrigo tem uma vinheta e ele não fez agora. Então, todo episódio eu vou pedir pra ele fazer a vinheta. Não, a vinheta é like ou dislike. Uma música. Com Luna Gutierrez. Assim, mostra a mãozinha que dá um bug na cabeça às vezes. É assim, ó. Você tem que segurar assim, ó, pra que no vermelho, like... Então, segura com a mão direita, que fica melhor. Tá bom. Assim, aqui dislike. É dislike. Assim é dislike, assim é like. Tá bom. Mas assim, são coisas Dislike, fáceis. Só quero ver, hein? São coisas fáceis. Quero ver. Eu começo? Pode Então, começar. Influenciador que promove bet. Difícil demais, gente. Eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou dar uma resposta social primeiro, mas eu vou explicar por quê, tá? Ó, primeiro eu vou dar aqui, ó. Dislike. Porque é o seguinte, é o que a gente está ouvindo. Puxa, quando o influenciador promove a bet, as pessoas estão ficando doentes, estão tendo... A gente, uma série, não vai nem falar aqui, né? Uma série de problemas, a gente tá... Mas peraí, gente. Sabe uma coisa que a gente tem que olhar? Eu estou olhando para mercado agora, como profissional de mercado. É proibido a bet? Não é proibido, porque Foi senão não... Foi regulamentado. Foi regulamentado. Você entende? Luciano Huck está fazendo. Você entendeu, Rodrigo, o que eu quero dizer? Falando como profissional de marketing, é mais ou menos o seguinte, eu também não bebo, não tenho nenhuma bebida alcoólica, eu não bebo absolutamente nada, porque eu sou contra a bebida alcoólica para mim, mas cada um toma as suas decisões. Então, quando a gente olha para uma decisão como essa, falando como ser humano, puxa, de fato, eu estou estimulando, porque a gente estimula mesmo. A gente estimula. Quando uma pessoa muito conhecida, ela está estimulando. Por outro lado, tem o que antecede. A gente tem que se preparar emocionalmente, preparar nossos filhos para que eles não se deixem levar por coisas que, de fato, vão destruir suas vidas. Então, você entendeu ou não? Do ponto de vista de mercado, é regulamentado. Então, um produto. É um produto. Então, as pessoas não podem falar de bebida, não deveriam falar de absolutamente nada que, de fato, não contribui. Sabe um outro exemplo? Que eu diria que é um olhar que a gente tem que ter, é o consumo excessivo, é o consumo compulsivo.
É. Então, em tese, eu não deveria estar falando muito de, por exemplo, eu falo de uma bolsa de luxo, uma influenciadora vai lá, fala que a bolsa dela é maravilhosa, que ela mudou de vida, mas é o seguinte, 99% que vem aquilo não tem condição. E a gente está vivendo a época das doenças neuronais. Nós nunca tivemos tanta gente com estresse excessivo, síndrome do pânico, burnout, o excesso de informação, depressão. O excesso de informação está nos imobilizando. Então, qual é o dislike mesmo, né, Rodrigo e Nath? Faz parte de um contexto maior. Tem muito mais dislike para ser distribuído por aí. Tem muita coisa para a gente discutir com relação a essas questões. Porém, não uso bet, sou contra bet, mas eu sou contra uma série de outras coisas que também são comunicadas. Perfeito. Muito bem. CEO influencer. Esses CEOs agora que tá na moda. Os CEOs agora, todos rede social, influenciadores, Perfeito. causando nas redes sociais. Você sabe que essa é uma pergunta também polêmica, né? Porque eu trabalho com influenciador, eu vou fazer o inverso, né? A pergunta anterior eu dei o like, eu dei o dislike e falei por que a gente podia ter um outro olhar. Eu vou fazer o contrário. Eu vou dar o like e vou falar o lado inverso também. E não é em cima do muro, não. O que é o like? Se o influenciador tem o que falar... O CEO, né? Desculpe. Se o CEO tem o que falar, se ele tem como contribuir para a vida dos outros, ele tem que levar em consideração. O nosso papel como ser humano é melhorar a vida das pessoas. Então, se esse CEO tem o que falar, tem como contribuir, tem mais que fazer. Nossa, Laicaço. Perfeito. Adorei. Tem CEOs que eles são mais divertidos, né? Que eles trazem suas experiências. Então, gente... Vamos dar um exemplo aí de um CEO que tem o que falar. O Rony. Adoro o Rony. Adoro o Rony. Rony Messler, que Rony é Messler, adoro fundador da Reserva. Tá com amo perfil. Segue o ele, Rony, que é muito bom. Sigo o Rony. O Adib. Gosto do O Giovanni. O Giovanni tá aí começando, né? Mondio. Vamos seguir o Giovanni. Bota a arroba do Giovanni aqui. Passou de 100 mil. Sim, o Giovanni, ele tem o que falar, porque o Giovanni, ele é um empreendedor de sucesso. Self-made man. Total, começou do nada. Ele tem muito o que ensinar. E tem que deixar um legado mesmo, não é só deixar uma empresa grande, ele tem muito o que ensinar. Eu gosto do Luciano Hang também, gosto da Luiz Helena, demais, você percebe, não? E detalhe, por que eu estou falando deles? São opostos, hein? Luciano Hang e a Luiz Helena, mas você entendeu? Cada um tem seu público. Total. Então, like. Qual que é o dislike? Não é ser influenciador por ser influenciador. Pro exibicionismo, Puro ego, né? Pelo ego. Não. Tem que ser com interesse genuíno de melhorar a vida das pessoas. Like. Enorme. Total. Acho que de like ou dislike foi de boa, né? Ela até pegou a mãozinha e fez assim, ó. Tira isso daqui. Tira isso Vamos mudar de daqui. assunto. Bota pra lá. Foi ó, ótimo. que gerou Aula com Luna. E aí, até aproveitando, assim, uma aula que eu queria, é uma curiosidade pessoal. Mondial, Aiva, duas grandes marcas e você toca as duas. Você tá liderando ali as duas áreas. Como é que se divide? Como é que você faz? Você tem uma rotina? Um pouquinho de tempo pra cá, um pouquinho de tempo pra lá? Qual te dá mais trabalho, entendeu? Duas marcas incríveis, assim, do fundo do meu coração. Inclusive, tem produtos parecidos nas duas marcas. Mas não concorrem porque são públicos diferentes. Então, é até bom você tocar nesse assunto. O Mondial é uma marca, a Aiva é outra marca. Às vezes a pessoa nem sabe que tem uma correlação de fábrica, de mesmo dono. Não tem. Não, gente. O que elas têm em comum é que elas têm o mesmo dono, os mesmos donos, mas posicionamentos diferentes, públicos diferentes, comunicação diferente, os produtos são diferentes. Eu tenho lá a parte de som da Mondial, mas atende um público específico. A parte de som da Aiva é outro público completamente diferente. Tem competição interna? Não tem. Gente, o grupo, eles têm... É o que eu mais gosto nessa empresa, assim. É interessante, né? Todos os lugares... A vibe é muito boa, cara. É muito boa. É muito boa. Todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fiquei muito tempo. Muitos anos. Eu sou muito fiel aos lugares, assim, e as pessoas eram muito fiéis comigo. Sempre fiquei muitos anos, nunca fiquei pouco tempo. Você nunca vai ver no meu currículo. Diga-se de passagem, falar aqui. Eu vou lá na Aiva, converso na Mondial, já fui lá algumas vezes. E eu converso com o time de baixo, todo mundo gosta da Luna. Eu nunca vi ninguém falar mal de você. Mas sempre tem assim, aquele diretor, aquela coisa. Nossa, não, que bom. Não, mas que eu gosto demais, Nath, tem uma coisa muito interessante mesmo. A gente se gosta, sabe? Não tem competição. Eu não sei... É uma família, quase. É uma família. Só que eu acho... Tem uns probleminha que toda família deve ter, Rô, eu assim, vai a mais do que família. Porque a família, às vezes tem, né? A questão emocional, não tem. A gente tá ali para trabalhar, mas a gente se gosta.
Eu Legal. não sei explicar. Então, por exemplo, como é que eu me divido, né? A gente tem uma estratégia para cada uma das marcas, as estratégias são estabelecidas. O Giovanni é super presente no marketing. Ele é o nosso head, ele é o nosso diretor de marketing, porque ele gosta de marketing, ele é bom nisso. Ele aprova nome de influenciador? Já... O influenciador, no passado sim, hoje não. Hoje não só mais. celebridades, obviamente, tem que ser mesmo, né? Os influenciadores não. Ele tem uma confiança grande no nosso trabalho lá. Mas, assim, o que é dividido? Tem 2 equipes separadas, isso é bom. Porque a gente tem equipes separadas, agências separadas, isso contribui. Porque senão atrapalharia, daria uma certa confusão. Então, agências separadas, equipe comercial separado, trade separado, é tudo separado. Mas a O gente que é junto ali, né? Por exemplo, a área financeira, o RH, back-office, isso, CFC, exatamente. Centro de Serviços Compartilhados. Exatamente. Que não é o estratégico. Então, no marketing, como é que a gente se divide? Tem as estratégias, então a gente toca diariamente. Então, não tem uma divisão mais uma, mais outra. É o que está tocando naquele momento. Por exemplo, agora, nesse momento, tem uma dedicação muito grande para a Aiva por conta de, se o nosso território é esporte, entretenimento, a gente está ali no Tá com o show. maior festival esportivo do planeta, que é que a é Copa do Mundo, cara, entendeu? Não, e a gente Tem detalhe. com Neymar. Não, peraí, né, Rodrigo? A gente acabou de fechar. A gente é patrocinador agora, o parceiro oficial do Maracanã. Animal. Gente. O meu estádio do Flamengo. A gente é do Maracanã. Acabamos de fechar o Maracanã. Ô, Todos os rapaz. telões do Maracanã. Vai tem ter a aquele nossa... camarote lá, ó. Ainda é um camarote lembra não, do mas papai. a gente lembra. Mas a gente tem mais 600 TVs que serão instaladas, parte já foram instaladas no Maracanã. Isso é uma estratégia clara de vocês, a Clara. presença no, né? Porque vocês têm alguns estádios, quais são? A gente está agora no Nubank Park, que é o antigo Allianz Parque. A gente é patrocinador oficial, a gente tem camarote maravilhoso no animal. Nubank. Televisões em todos os camarotes, nossos telões lá no... E a gente leva para a Aiva influenciadores frequentemente. Uma parte da estratégia é levar influenciadores pro camarote, para os Pro eventos que camarote. geram publis espetaculosas. As Exatamente. publis no camarote que eles estão muito empolgados. Porque Sim. geralmente é alguma coisa que está acontecendo lá que eles querem muito participar, né? Isso facilita a negociação, Sim. porque a moeda de troca aqui É boa, porque é as pessoas boa, querem. porque a pessoa tem uma questão emocional ali. Então essa estratégia do camarote é da animal isso aí. Exato. Você falou dos camarotes, A gente tá no Morumbis também. Morumbi. Morumbis a gente também tem... Também estamos nos telões, as nossas TVs estão todas no Morumbis. A gente aí acabou Maracanã. de fechar com o Maracanã. Foi o último que a gente fechou, mas é uma estratégia grandiosa, porque o Maracanã ele É o tem maior. 4 telões. É gigantesco. As nossas marcas acabaram de ser instaladas nos 4 telões, acabou de... Olha o Não, orgulho gente. da mamãe. Não, então a gente está muito feliz. A gente está muito feliz porque está dentro do nosso território. Então, a Aiva, nesse momento, está puxando um pouquinho mais. É. A Mondial já é mais estabelecida, mas a Mondial é uma marca muito frenética. É uma marca, vocês A gente fazem sabe. toda a estratégia de influenciadores, a Mondial. A gente já está fazendo o Mondial, eu acho que vai fazer 5 anos. A quantidade, eu acho até que vale. Esse caso da Mondial, eu acho que é um caso, para mim, é um dos nossos favoritos aqui, preferidos de contar, porque eu me lembro quando a gente pegou a Mondial 5 anos atrás, ela tinha um certo market share, tinha uma certa quantidade de seguidores, e o Giovanni, acho que você sabe dessa história, o Giovanni inventou que ele queria ser a maior marca de eletrodomésticos mais seguida nas redes E sociais. somos. E agora mas não era, tinha 400 mil seguidores na época. É. Eu tenho esse gráfico de crescimento, ela tinha 400 mil seguidores, ela queria ser número 1. E quem são os concorrentes? Só gigante internacional, né? E aí a gente começou com a Mondial nessa estratégia de promover a marca, ao mesmo tempo que o influenciador tinha uma mensagem que chamava para seguir a marca, e hoje a marca é a número 1 no Brasil em número de seguidores. Então ela tem um perfil que é uma influenciadora digital de si mesma, chamada Owned Media. Não sei se você sabe, mas 1 milhão de seguidores, o valuation de um perfil de 1 milhão de seguidores são $500 mil. Então tem um valor de mercado. E a gente está com 1,1 milhão agora. Agora está com 1,1 milhão, já passou 1,1 milhão. Esse foi o primeiro anaba que... Vamos falar bonito. Primeiro desafio que a Mondial passou para nós. O Giovanni quer ter mais de 1 milhão de seguidores e deu certo. Levou uns 4, 5 meses. A gente levou para mais de 1 milhão. E o outro desafio que era muito pior, que era liderança e market share. Aí começou essa coisa de... São quase 50 ciclos já de
ininterruptos. Eu acho que isso é um grande mérito. Falar sobre recorrência, né? Falar sobre recorrência, né? A importância da recorrência. São quase 5 anos que a Mondial não deixou de fazer influencer marketing nenhum mês sequer. E aí veio o prêmio Top of Mind da Folha em 2024. Air Fryer, Top of Mind. E você já disse, né? Aquela marca mais lembrada, o que acontece com ela? É a mais comprada, né? A gente é a marca... A gente é Top of Mind por 4 ou 5, agora estou na dúvida, anos consecutivos. Em Air Fryer, a gente tem um grande market share na maioria da linha de produtos. A Mondial tem maior market share. E é isso, de uma marca frenética, que a gente percebe, Nath, que os donos da Mondial... Você acha que a recorrência ajudou nisso? Não, super. O famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como que eu acho que tudo começa, né? Primeiro, um desejo verdadeiro da marca de sempre inovar. A Mondial não para. A Mondial fica olhando tendência, o que o mercado está fazendo. Produto toda hora, né? Toda hora. Eles não sossegam. A gente não tá bom, não tá bom, não. Recente teve Quero um Air Fryer diferente. Recente teve o secador 5 em 1. Pronto, é assim. Cuidados pessoais, né? Nossa beleza, que a gente chama de beleza Mondial. Então é o seguinte, a gente tinha lá o nosso secador. Não. Qual que é o secador que as pessoas estão usando com tecnologia? Vamos, a gente vai atrás. Então, a estratégia corporativa é essa, né? Uma estratégia de inovação, de qualidade. Obviamente, exatamente o que eu falei. Não adiantaria... Aí a marca tem, como eu falei também, uma excelente equipe comercial, que faz um trabalho brilhante. A nossa equipe de trade também está lá na ponta, sabe, Rodrigo? Você chega lá, Nath, está o nosso produto bem colocado, bem comunicado, tá? Por outro lado, meus queridos, eu também não vou me fazer de rogada, não. Não adiantaria nada. Isso tudo sozinho. A gente sempre brinca o seguinte, né? Não comunica não para você ver se faz sucesso. Então, obviamente, a questão da comunicação é aquele plus. Aquele plus que vem dizer o seguinte, ó, é como se fosse um foguete, tá? O foguete está indo... E aí eu tenho o combustível ali, né? Claro. Que vai fazer com que a marca apareça. Porque quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, não é comprado. Então, exatamente. Então, a questão da recorrência, obviamente, a comunicação só existe por conta de tudo isso que eu falei. Tá? Obviamente. Por outro lado, se tudo isso fosse brilhante, mas não fosse comunicado, bem comunicado, também ela não seria, talvez, a marca mais seguida. Talvez até fosse. Esse é um ponto importante. Profissional de marketing, a gente tem que ter... honestidade intelectual. Às vezes o produto não é nem necessariamente o mais conhecido como marca e às vezes ele é super bem vendido. Por outro lado, para a marca, a marca Mondial é um ativo. E quem faz marca é a comunicação, óbvio. Estou falando marca lembrada, tá? A gente sabe que existem muitos produtos no supermercado que não são comunicados, são mais vendidos, tá? A gente tem sim. Mas aí o cara tem que botar preço baixo. Mas exatamente. Tem que botar preço baixo. E se a marca não está falando do produto, margem. Alguém tá. Exatamente. Alguém está falando da categoria. E detalhe, se alguém vem e fala, pronto, toma... Exato. Não deixa de ser uma comunicação, né? Então, se você pegar, Nath, há 6 anos atrás, a Mondial, ela atendia um público mais baixo. Hoje, não. A Mondial, ela está em pé de igualdade. Ela concorre com os grandes players em poder de marca. E, obviamente, a comunicação ela tem um papel fundamental. Exatamente. Agora, acho que a gente pode ir para o segundo quadro, que talvez seja mais difícil do que o primeiro, que é o Escolhas de Sofia. O que são Escolhas de Sofia, dona Luna? Escolhas difíceis. Escolhas muito difíceis. Vem de um livro que virou filme, de uma escolha que eu não vou dizer, mas foi uma escolha muito difícil que uma mãe teve que fazer e virou uma expressão para dizer... Escolhas... Nossa, que escolha de Sofia. Escolhas difíceis. Então, a gente vai te apresentar situações hipotéticas que provavelmente não existiriam na vida real, mas que você tem que decidir. A primeira hipotética é assim. Você tem 10 milhões de reais para gastar. E você tem que tomar uma decisão. Precisa escolher. Só uma das opções. Você tem que botar os 10 milhões ou na TV ou em influenciadoras. Essa escolha de Sofia, escolha de Sofia. Tem que escolher. Pô, mas eu tenho que... Gente, eu escolheria influenciadores. Tá? Boa escolha, hein? Por quê? Agora defendo. Não, até parece, né? Porque, tô aqui, né? Não é isso. Eu vou explicar racionalmente, tá? A TV tem um papel importante para as marcas, super importante. A gente está na TV também, né? Vocês sabem. Tanto Aiva como Mondial, a gente está na TV. Mondial ainda está mais presente na TV do que Aiva. Por quê? A gente tem diversos Brasis. Então, tem um público ainda que é lá fielzão à TV. A marca Mondial, a gente fala que a gente é G de gente. Então, a gente tem que estar em todo... Porque todo mundo...
e a gente fala, você também deve ter um monte em casa, pode procurar. Aliás, eu tenho vários. Não, quem está assistindo a gente pode procurar. Diz aí, gente. Quem tem monte, já escreve nos comentários. Você deve ter um aspirador, um liquidificador, Air uma fryer. batedeira, uma air fryer. Aquelas duas gavetinhas. Eu tenho aquelas de duas gavetas. Cara, que faz Nossas uma air coisa fryers muito- são as melhores. E, então tem um mixer, tem um blender, tem alguma coisa. Então, a Muito gente legal isso. tem Com algum certeza. produto Mondial você tem. Pode procurar, pode procurar. E aí, a gente... Então, a TV, ela tem esse boom, né? Ela tem... Para market share, ela é fundamental. Mas, como eu falei, a gente não tem mais divisão. É marca lembrada e marca... Eu quero que a marca seja comprada. Né? Eu quero que o consumidor... Chega lá, eu quero comprar o liquidificador Mondial. Eu não quero que ele vá comprar um liquidificador e algo que tiver melhor no ponto de venda. E aí, o influenciador tem um papel gigante. Porque o influenciador, ele influencia na compra. As Não é pessoas na querem ter aquele liquidificador porque... Por causa daquele alguém Me tem. influenciador. permite dar uma singela opinião. O influenciador, para mim, é a nova televisão. Porque com 10 milhões de reais, imagina o que não dá para se fazer com 10 milhões de reais investido em influência. Você compra a internet brasileira o ano inteiro. Você compra a internet brasileira o ano inteiro. Nós estamos falando com 10 milhões de reais de uma mídia que você pode facilmente alcançar 50, 100 milhões de brasileiros todo mês. Um valor que você não faria na televisão, né? A televisão é muito cara, ainda é muito cara. Ainda é. E tem um aspecto que eu acho que vale citar, que a audiência da TV, que já foi nos anos 80, 90, chegou a 60 pontos de Ibope, hoje não passa dificilmente de 14 pontos de Ibope, dentro das métricas do Ibope, que tem aquelas questões lá de... aquela coisa, são uma família de 4 pessoas assistindo televisão, tipo como se não é bem assim mais, as pessoas hoje em dia estão no celular. E além da audiência ter caído muito, o perfil da audiência, agora é pessoas mais idosas e de classe social mais baixa. Mas é o Brasil de muitos Brasis, né? Então você ainda chega, mas realmente eu tenho que concordar com a opção. Você tem uma opção para ela aí também? Tenho. Os mesmos 10 milhões, você investiria numa celebridade ou em 1000... Tipo Neymar? Você tem 10 milhões, você ainda não contratou o Neymar. Você não é da Aiva, nem da tira o Mondial. Neymar pra decisão. Tira o mais Neymar, vai. fácil. Neymar é difícil, gente. Neymar. Não, mas assim, você tem 10 milhões. Você poderia contratar uma celebridade que você quisesse por um período lá, ou contratar 1000 excelentes influenciadores para trabalhar sua marca o ano inteiro. Você vai ter o ano inteiro ou uma grande celebridade ou 1000 influenciadores trabalhando sua marca. Gente, a primeira resposta, Nath, vamos supor que não fosse escolha desafiadora, tá? Fosse, eu diria depende por N motivos, tá? Dependendo da celebridade, ela pode ter um papel gigantesco. Um produto que eu quero vender, sei lá, eu tô no sertanejo. Imagina contratar o Leonardo, sabe? Então, pode ser que tivesse aí, né? Sei lá, eu trabalho com cerveja, não é o meu caso, tá bom? Agora, eu só tenho A ou B. De fato, eu também faria pulverizado. O que acontece? O influenciador, ele também é mídia. Porque ele também tem os seguidores dele. Então, eu também posso pegar parte desse valor e investir. Mas ele também, já falando, ele também já é a própria mídia. E, na verdade, a gente tem visto hoje que o consumidor é uma mudança no perfil do consumidor. O consumidor, ele está acreditando muito mais no que outros consumidores, né, estão falando sobre a marca do que no que a própria marca está falando sobre ela. E aí a gente pode falar por todos nós aqui, pode ter certeza que todos nós aqui, você que está assistindo, provavelmente você acabou de comprar um produto que você viu um influenciador falando. Totalmente. E aí você nem conhece o influenciador, é um micro-influenciador. Eu estou usando um lápis de olho que eu comprei porque eu vi uma influenciadora falando e eu não gostei do jeito que ela fez lá. Então, se eu tivesse que escolher, porque o objetivo fim de uma marca, ela quer que o consumidor compre o produto dela. Então, quando a gente fala da atenção, do interesse, do desejo e da ação, a considerar, comprar e fidelizar, o objetivo é comprar. Ninguém faz nada que não seja para que o produto seja comprado. Então, se eu só tivesse essa escolha... Hoje, no novo comportamento do consumidor, ele olha muito mais o que outras pessoas estão falando sobre a marca do que no que a marca está falando sobre ela mesma. E detalhe, e a gente tem percebido que o micro-influenciador tem feito um papel importante também. O micro, né, o macro também, obviamente, mas eles têm papéis fundamentais. E aí, Nath, o que muda muito é a estratégia da marca.
Então, em alguns momentos ela vai mais por um caminho. Se ela puder ter todas as estratégias para ela mais interessante, a gente tem todas. Exato. A gente usa todas. É estratégia de comunicação, a gente usa. Em determinados aqui momentos... no caso aqui tem que priorizar. Porque tem Aqui que é escolha de Sofia, escolha exatamente. de Sofia. Aí eu vou fazer uma outra. Escolha de Sofia, que eu acho que eu sei a sua resposta. Você, a partir de hoje, você só pode investir ou em awareness ou em campanhas de conversão. No seu caso... Ai, meu Deus. No meu caso, gente, eu faria awareness. Eu vou dizer também. por quê. Eu faria awareness. Por quê? Lembro, quem não é visto não é lembrado. A marca forte é ativo para a empresa. Quando a marca Monte, ela tem um poder hoje, é inacreditável. Você pega alguns anos o atrás... awareness garante venda mesmo quando você não está falando da marca. O awareness converte, a conversão não faz awareness. Não. Nath, a gente começou o nosso podcast falando de Aiva, ela tinha awareness. Ninguém... Era uma marca que tinha awareness, para uma geração, obviamente. Mas aí eu faria awareness, porque o awareness faria o papel de conversão depois. Isso é muito legal, porque vamos fazer um teste rápido aqui com a aluna. Primeira marca de sabão em pó que vem na tua cabeça. Omo. Primeira marca de desodorante que vem na cabeça. Rexona. Rexona. É Rexona, é que na verdade eu ia falar que eu uso, mas não, Rexona é a marca que vem. É a marca que vem na cabeça. O refrigerante, a Coca-Cola, né? Ou geladeira, é Brastemp, sei lá. E elas são as marcas também, as líderes de mercado em vendas. O awareness é um poder impressionante, porque a marca que não tem awareness está gastando cada vez mais em Google Ads, Facebook Ads, vira uma droga necessária. Adorei. E tem uma discussão, eu sou professora, eu dou aula na FIAP, né? Eu comentei com vocês, coordeno o MBA lá, mas sou professora da Fundação Dom Cabral também, né? Há muitos anos eu dou aula na Fundação Dom Cabral. E tem uma discussão que a gente tem tido com relação às marcas, que a gente fala o seguinte, existem as marcas que eu gosto, as marcas que às vezes eu não gosto tanto, mas tem as marcas que eu confio, que é diferente. Não, essa marca, eu posso até nem gostar tanto dela, mas eu confio nessa marca. E no último evento do varejo, que eu esqueci o nome... Do varejo? Do varejo. Tanto faz. Mas o último evento internacional do varejo, duas palavras que foram mais discutidas foram inteligência artificial, obviamente, e Nath, confiança. Em épocas de crise, você diminui o consumo, mas você continua consumindo. O que você decide? Já que eu tenho uma verba ali mínima, eu vou investir nas marcas que eu confio. E eu vou confiar em quem? Em marcas construídas. Então, olha como o awareness faz todo sentido. Celebridade ou creator nativo? Então, Nath, é uma escolha também de Sofia? Não, então aí é celebridade. Aí seria para celebridade. Aí você não tem os 10 milhões, não precisa... Eu vou explicar por quê, tá? Não, isso é super importante. Eu acabei de dizer que a awareness é super importante. O creator nativo, o que a gente tem que... O criador nativo, na verdade, falando em português, o que acontece, Nath? Ele é fundamental, a gente usa também, tá? Ele é fundamental. Por outro lado, eu tenho que tomar cuidado na construção de marca. Se a marca não é construída, o nativo, às vezes ele fala do jeitinho dele, você tem menos controle. Aí você não constrói uma marca com uma identidade única. Você constrói uma marca fragmentada. Então, para awareness, aí eu iria para celebridade. E aí, para acabar aqui o Escolha de Sofia, eu vou passar alguns aqui, aí é rapidinho, escolhe, aí não precisa nem defender muito. Tá. Explicar muito. Vamos lá. Só pode investir em uma rede social, Instagram ou TikTok? Por enquanto, Instagram. Influenciador bom que faz bet ou ruim que não faz? Bom que faz. Meu Deus. Quer fazer? Influenciador genial, mas ele é difícil de trabalhar. E tem um outro que é super gente fina, mas é mediano. Eu vou com gente fina, mediana. Gente fina é sempre legal, cara. Gente, não dá para trabalhar com influenciador arrogante, não dá. A gente está eliminando, tá? A gente está eliminando. Um outro, influenciador que ama a marca, mas comunica mal, ou aquele que nem usa a marca, mas comunica brilhantemente. Ama a marca e... Mas não comunica Porque tão... a gente está dizendo... Eu vou ter que... Não é uma explicação. Dá para ensinar o cara. Tem uma coisa, Rodrigo, que a gente chama de seguinte. As marcas que permanecerão no mercado são aquelas que são relevantes. E para ser relevante, a vida vai exigir dessas marcas verdade, autenticidade, propósito e consciência. Então, o influenciador que ama a marca traz verdade, autenticidade, traz consciência. Muito e o resto dá para moldar. O resto a gente ensina. Vai pegando o cara, pega na mão, dá um jeitinho e tal. E, gente, aproveitando aqui, Luna, para comunicar para vocês que no dia 4 de novembro vai acontecer o maior evento da influência digital no Brasil. É o Influence Me Experience 2026.
2.000 pessoas, sendo 1.000 lideranças de marketing, mais 1.000 maiores influenciadores digitais, num dia inteiro de imersão em conteúdos, aprendizados, inclusive com a presença da dona Luna já confirmada como speaker. Obrigado, Luna. Como speaker foi ótimo. Já está confirmado. Isso aqui foi uma pequena pressão. Podemos confirmar? Podemos confirmar. Então ela vai estar lá com a gente, junto com outros participantes de peso. Para você saber mais, é só acessar o site da XP. Vou botar o link aqui em cima, também no comentário fixado, ou digita aí xp.influence.me, que você vai ver lá os palestrantes, a programação, ela vai estar demais. Então, se você quer aprender com quem está fazendo, né? Porque o mote do Influence Experience é onde as lideranças da influência digital se encontram. Então tá lá, vai ser no Tokyo Marine Hall, uma casa de espetáculos, porque o evento vai ser um espetáculo, você está convidado, entra lá, vê a programação e se inscreve, valeu? A gente te vê por lá. Até aproveitando, Aiva e Mondi estiveram na primeira edição com a gente e deram uma aula de como aproveitar os influenciadores real time lá. Muitas ativações. Saíram contratando influenciador, ativando na hora do evento. Olha que a turma da Aiva lá, a turma toda, né? A Letícia, a Sara, o Guto, o Rafa, enfim. Rafa, todo mundo é muito bom, né? Pessoal, agora os momentos Key Learns, que é aquele momento que a gente pega algumas das frases mais bacanas, posicionamentos da Luna e coloca aqui para vocês, pra gente, bem professorzinho, sabe assim, explicar direitinho e não esquecer mais, tá? Eu vou ler a primeira. A nostalgia atrai atenção e traz um sentimento super positivo, mas quando falamos de tecnologia, o consumidor está olhando para o futuro. Ninguém compra um produto de tecnologia apenas pela lembrança do passado. A segunda, trabalhar com o Neymar nos trouxe uma lição incrível. Ao contrário do que muitos pensam, a equipe dele não atrapalha, é uma facilitadora. A onda do CEO influencer é maravilhosa quando o líder tem bagagem para ensinar e quer deixar um legado. E a última, a mais... Para fechar com chave de ouro, as marcas que vão permanecer no mercado são aquelas que construírem relevância. E no mundo digital de hoje, isso exige 4 pilares inegociáveis: verdade, autenticidade, propósito e consciência. Muito bom. E para terminar, Luna, o que você pode dizer para as marcas no desafio atual de atenção, que está muito difícil, você conseguir se diferenciar em termos de atenção num mundo que a turma fica conectada o tempo inteiro, o desafio de competição, de concorrência, as mídias tradicionais em declínio, tem um desafio muito maior hoje em dia para você ficar. E o que a gente pode dizer? O que você poderia dizer para uma mensagem final? Para as marcas, né, principalmente, mas a gente está falando para as pessoas, concorda? Para as pessoas que cuidam das marcas. Exatamente. O que o Rodrigo falou, né, agora no final, puxa, é um desafio muito grande, a gente tem uma disputa de atenção, a economia da atenção, um livro bárbaro que trata da economia da atenção. A gente está vivendo o paradoxo da escolha. As pessoas escolhem, depois ficam na dúvida se deveriam ter escolhido aquilo, porque, puxa, traz uma angústia. Porque antes, quando eu tomava uma decisão, eu abria mão de poucas. Hoje, quando eu tomo uma decisão, eu abri mão de milhares. E quando optar é renunciar, isso te traz angústia. Então, para quem cuida de marcas, é esse olhar verdadeiro para o mercado, não para as nossas opiniões pessoais. O que a gente tem percebido? Que alguns executivos de marketing, eles têm trazido problemas para suas marcas, porque eles têm colocado à frente as suas opiniões, que ele pode ter, obviamente, mas ele tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, Nath, o público que ele está trabalhando tem uma opinião diferente da dele, completamente diferente. Então, eu sempre brinco internamente, lá eu falo assim, eu não trabalho nem para fulano, nem para ciclano, eu trabalho para a marca Aiva e para a marca Mondial. Então, nós trabalhamos para as marcas. E as marcas, elas têm papéis sociais também, tá? Porque tem na geração de empregos, no giro da economia. Então, o nosso olhar tem que ser o que o mercado pede, quem é o nosso público, onde o nosso público está, e as nossas marcas devem estar lá, com verdade. Obviamente, trazendo aquilo que faz uma conexão entre o que ela é verdadeiramente com aquilo que o nosso público quer ouvir. E vou trazer 2 pontos, Rodrigo e Nath, que são fundamentais. Escolher bons parceiros. E, Rodrigo, não é porque a gente está na influência. Me lembra que eu falei das marcas que a gente confia. A gente sempre diz o seguinte, o profissional de marketing não é só o que ele faz, é com quem ele faz aquilo que ele faz. A gente tem que tomar muito cuidado na escolha dos parceiros. Quando você traz uma influência para fazer parte do jogo, isso é fundamental, porque você sabe que vai ter uma parceria do outro lado. Puxa, você não vai me oferecer nada que não seja, que é só porque você vai ganhar dinheiro. Não pode ser assim. Então, você escolher bons parceiros é fundamental, porque não dá
para a gente fazer sozinho. Não dá para tomar decisão sozinho. Isso, total. Tem que compartilhar a decisão. Então, não tome mais decisões sozinho, né, ou sozinha. E aí eu terminaria com um ponto que a gente não falou aqui diretamente, mas eu sempre falo da questão do papel da comunicação. E a gente tem entendido que no mercado, mais de 60% dos problemas das corporações estão relacionados a problemas de comunicação. Não é um problema de falta de tecnologia ou excesso de inteligência artificial. Então, a gente que trabalha com marketing, a gente está cuidando da comunicação das nossas marcas, é nossa obrigação, é nossa função. A gente tem que também tomar cuidado e cuidar da comunicação das nossas equipes. Das equipes com os fornecedores, da equipe entre si, da equipe com o mercado, da equipe entre as áreas. Uhum. Porque às vezes a gente percebe que a essência... A comunicação é um grande lubrificante desse motor, né? Então, vamos olhar para a comunicação interpessoal. A gente diz que o que é mais importante para a gente, né? A marca que a gente deixa, né? Ou a marca que a gente usa? É a marca que a gente deixa. Então, as nossas próprias empresas, elas estão deixando legados, mas a gente, como profissional de marketing também, a gente tem que deixar um legado na vida das pessoas que a gente trabalha, e não é o legado, não é que vende mais. Nas marcas para as quais a gente trabalha e para a sociedade. O legado também. é uma palavra muito boa. Muito boa, que é muito mais do que apenas vender, né? É muito mais do que vender. Deixa legado mesmo. Trazer verdade para as marcas. E legado gera comunidade, gera identificação. Exato. E Luna, você falou em parceiros, escolher os parceiros, até aproveitando e perguntar, como é que tem sido a Influence.me para vocês lá? Não, a Influence.me tem sido fundamental para a gente por N motivos. Eu falei, né, a gente confia mesmo. Sabe aquela coisa? A gente, vai fazer negociação, a gente sabe que as propostas vão ser as melhores, a gente sabe que a gente também não é um cliente fácil, porque a gente tem muitos desafios, né? Mas a gente percebe... E outra coisa, Rodrigo, a competência técnica, Nath, é meio que assim, a condição do negócio. Se você não é bom naquilo que você faz, então sai do jogo. Mas a parceria de sempre dar um jeito, vamos fazer diferente, a gente não pode desse jeito agora. Eu acho que os relacionamentos, eles fazem muita diferença também. Então, tem sido muito bom para a gente trabalhar com a Influence. Tanto que a gente está há muitos anos. Muitos anos. E a gente era da Mondial, depois veio a Aiva, a gente pegou uma parte da Aiva, então acho que alguma coisa certa a gente está fazendo. Gente, boa. Luna, obrigado demais. Te perguntar, você curtiu? Amei. Porque a gente está falando de coisas que são importantes para o nosso dia a dia, mas no dia a dia a gente não fala sobre isso tão abertamente. Não para um tempo, né? Exatamente, você está lá na função. Então, adorei. Você curtiu? Eu amei. Obrigada, Luna. Vocês aí curtiram? Sim. Então bate palma. A gente não bate também, não? A gente bate também. E eu espero que você também tenha curtido esse papo maravilhoso com Luna Gutierrez. Tem muito mais para vir aqui, então se você gostou mesmo, se inscreve, ativa esse sininho, deixa uma mensagem aqui, um comentário, uma pergunta, o que você gostou mais do episódio de hoje. E olha, a gente se vê no futuro no próximo episódio do Influence.me Cast, hein? Valeu!